Terceiro subtópico, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreve, asseverando que Jesus não salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nos salvou, tá? Li errado aqui. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Então, aqui nós temos um ponto que nós precisamos analisar e analisar bem, que é o seguinte: o comentarista coloca aqui, ó, o batismo em água só tem efeito salvador. E o batismo, ele não é para salvação, tá? O batismo aí, ele é a confirmação. Então, quando a pessoa já é crente, ela já aceitou a Jesus, aí passa-se um período de instrução, passa-se um período onde ela vai ser discipulada, e só após esse período é que a pessoa ela vai ser batizada, tá? Então, o batismo, na verdade, ela é a confirmação de que você já aceitou Jesus. Porque, inclusive, isso daqui é algo que gera uma certa polêmica, um certo debate. Quem me conhece sabe que eu não gosto de entrar muito em debate, mas isso que o comentarista está falando aqui é algo meio complicado de se entender, porque é o seguinte: aqui ele está falando, ó, o batismo em água só tem efeito salvador, mas o batismo ele não salva. O batismo é algo importantíssimo e nós devemos nos batizar, tá? Mas ele não é o fator preponderante para a nossa salvação. Quando nós deixamos de nos batizar, aí assim, a nossa salvação ela corre um risco, porque batismo é um mandamento do Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos por essa ótica aqui, dá a entender que a pessoa se batiza antes de aceitar Jesus, onde na verdade não é, tá? Então a pessoa já é crente, a pessoa já aceitou a Jesus, e quando isso acontece, aí sim é que você vai ser batizado, e quando você é batizado, isso é uma confirmação, é uma ratificação da decisão que você tomou de se batizar e de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, tá? Então, o batismo, ele não significa que a pessoa se batizou, ela vai ser salva. Porque aí fica meio que aquele ponto, né? Então, se a pessoa não batizar, a pessoa não é salva. Se você pegar, por exemplo, o ladrão da cruz, você vai ver que ele não teve tempo, né? Ele era falho, ele era pecador, ele era errante, ele estava sendo crucificado por causa de algo que ele cometeu, que ele errou. Mas no momento de cruz, quando ele estava crucificado ao lado de Jesus, ele chegou para Jesus e disse que acreditava em Jesus. Qual que foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, olha só o que acontece aí. Ele teve a oportunidade do batismo? Ele não teve. Eu sempre digo o seguinte: se você tem a oportunidade do batismo e você não se batiza, você corre risco. Você corre um grande risco. Agora, falar que o batismo ele é para a salvação, ele é um dos artifícios, tá? É algo imprescindível para quem é crente. Mas falar que ele é para a salvação, como foi colocado aqui, nós devemos tomar um pouco de cuidado concernente a isso. Eu sei que vai gerar uma polêmica, eu sei que um monte de gente vai falar um monte de coisa, tá? Mas é só um respaldo, você guarda aí para você esse ponto de vista e você pode ter certeza que vai agregar aí no seu conhecimento, amém? Que Deus abençoe sua vida e vamos seguir aqui para o quarto subtópico. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele que opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí
a genuína conversão. Então, através do Espírito Santo, e a palavra de Deus vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que funciona? Você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo ele fala ao seu coração, e quando o Espírito Santo fala ao seu coração, você toma a decisão de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. A gente fala aceitar, mas na verdade quem nos aceitou foi Ele, né? Mas essa questão é uma questão interessante para a gente falar, porque é o seguinte, quando nós falamos a respeito do livre-arbítrio, né? E você, como assembleiano, né? Estou falando para assembleianos, então você como assembleiano, e se você é de outra denominação também não tem problema nenhum, tá? Mas nós assembleianos acreditamos no livre-arbítrio, onde nós somos convencidos através do Espírito Santo, ouvindo a palavra de Deus, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós tomamos essa decisão de nos entregarmos a Jesus. Você vê que existe um monte de gente que ouve a palavra de Deus, muitas das vezes participa de cultos, mas o coração está endurecido, né? Ainda não decidiu aceitar Jesus. Só que aqui nós estamos vendo o seguinte, ó, o nascimento do Espírito. Então, através do Espírito Santo, ele vai me conduzir, ele vai te conduzir a viver uma vida diferente, né? Então, através do Espírito Santo, nós conseguimos essa regeneração. Porque, na verdade, lá em Adão, como eu disse, né, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós olhamos para o pecado de Adão, o pecado original, nós vemos que nós fomos destituídos. Agora, quando o Espírito Santo ele age em nós e nós nascemos do Espírito Santo, o que acontece? Acontece uma regeneração. É algo que, humanamente falando, é impossível de se explicar, né? Então, por isso que Paulo vai dizer, Jesus ele está falando a respeito, né, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e eu sempre uso essa frase. Quem é da carne entende as coisas da carne, quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Então, humanamente falando, não se explica. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o sacrifício, nós vamos tentar compreender e assimilar um pouco melhor essa questão da salvação e do sacrifício de Jesus. Então, através do Espírito Santo, nós alcançamos essa regeneração e ele faz um trabalho eficaz em nossas vidas para que creiamos e para que tenhamos aí essa genuína conversão. Segundo tópico, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então, nós vamos ver aqui um pouco a respeito da questão da justificação do homem, como que funciona essa questão da justificação do homem, e nós temos aqui alguns pontos bem interessantes para nós analisarmos. Vamos para o primeiro subtópico, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Então, coloca uma coisa na sua cabeça, crente. Nada que você faça pode te dar a salvação. É aquela história que eu falei do bombeiro lá atrás, né? O bombeiro salvou a vida de alguém. Você ouviu, você creu. Você tem mérito nisso? Não tem mérito nenhum. Então, o mérito é de quem? É de quem salvou. Talvez, de alguma forma, você foi beneficiado nisso, mas o mérito é de quem salvou. Jesus, ele foi aquele que te salvou, é aquele que me salvou da condenação do pecado, da condenação para o inferno. Então, o que acontece aqui? O mérito não é nosso, e nada que nós façamos vai tornar-nos, como que eu posso dizer, não vai nos tornar aptos a isso, não vai nos dar mérito a essa salvação, tá?
Só que aquilo que nós fazemos, ela confirma a salvação de Jesus em nossas vidas, tá? Então também tem essa parte aí que nós precisamos analisar. As obras também, elas são super importantes, mas ela não é o fator preponderante para a sua salvação, tá? Não é o fator preponderante para a sua salvação. Vamos lá, ó. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia, tá lá em Isaías capítulo 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Então, olha só, através de Jesus Cristo é que nós nos tornamos aptos a entrar na presença de Deus. Então você viu aqui, ó, a inutilidade da justiça humana. Nada que eu faço garantirá a minha salvação. Claro que existe a minha responsabilidade, tá? Vou falar até pertinho aqui para ver se você não esquece isso, tá? Você tem a sua responsabilidade diante de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é isso que te traz a salvação. Você deve entender que através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, é que nós recebemos esse mérito. Não é nosso, tá? A única coisa que nós fazemos é o quê? É crer, é acreditar. A partir do momento que você aceita Jesus e você crê em Deus, irmão, se morrer naquela hora, pronto, vai para o céu. E aí, que obra essa pessoa teve? Não teve nenhuma. Então, o que tange para nós aqui é que através de Jesus nós somos tornados aptos. Então, pensa comigo, falar isso de novo, tá? Deus, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele vai olhar para mim e para você via Jesus. Porque se Ele olhar para mim puramente, Ele vai ver só falha, erro, pecado, só o que não presta. Só o que não presta. Agora, quando Ele olha via Jesus e o sacrifício que Jesus ele fez lá na cruz do Calvário, aí sim, aí o negócio muda, a história muda. Aí agora é Jesus através da minha vida, ou eu através de Jesus, melhor dizendo, é que vou ser tornado apto a estar na presença de Deus, tá? Então entenda que a justiça humana, ela não garante nada para mim a respeito de salvação. Só a justificação através de Jesus Cristo. Mas vamos aqui para o 2, ó. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que, pela fé, recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então, olha só, através de Jesus, não importa o que eu fiz lá atrás, não importa o que eu pequei, o que eu falhei, o que eu errei lá atrás. Através de Jesus, todos os meus pecados, os seus pecados, eles são perdoados. Ele te torna apto, limpo, livre. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é algo maravilhoso para as nossas vidas. Jesus, ele nos torna limpos. Ele nos torna um réu livre. Sendo errado, Jesus, ele nos torna livre, né? E às vezes nós não conseguimos entender, né? E um exemplo bíblico que você pode pegar aí para ilustrar essa questão é Davi e Mefibosete. Davi manda chamar Mefibosete, Mefibosete vai para a casa de Davi, e quando eles estão no palácio, Mefibosete olha para Davi e fala assim: Davi, por que você está fazendo tudo isso comigo? Eu não sou digno de sentar à sua mesa, eu sou como um cão, né? O texto vai dizer que Mefibosete ele fica dessa forma e não consegue entender por que Davi está fazendo tantas coisas boas para ele.
Aí vem a resposta de Davi. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Aí vem a resposta de Davi. O que que Davi fala? Davi fala assim, olha, por causa da aliança que eu fiz com Jonatas, teu pai, é porque eu estou fazendo tudo isso para você. É exatamente o que está acontecendo entre eu e você, entre eu, Jesus e Deus. Quando eu alcançar a vida eterna, eu estou na mesma situação de Mefibosete. Eu não tenho nada para receber. Mas por causa do sacrifício de Jesus, é que Deus ele vai olhar para mim e ele vai ter misericórdia de mim. É como aconteceu com Mefibosete. Mefibosete, ele conseguiu benevolência da parte de Davi, não foi por causa dele. Não foi por causa de algo que ele fez, mas por causa de uma aliança feita entre Davi e Jonatas. Então, Mefibosete ele foi alcançado por uma graça que não era dele. Por causa de uma graça que o seu pai havia conseguido para si. É a mesma forma Jesus. Ele morreu, ele se sacrificou, ele se deu por causa de mim, pecador, por causa de você, pecador. E aí o que acontece? Vai chegar um dia que nós vamos estar na glória, glorificando, adorando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus. E quando eu olhar para mim, irmãos, eu vou olhar e vou falar assim, mas eu não posso, eu não merecia ter tudo isso. Falho, errante, pecador do jeito que eu sou, do jeito que eu fui. E por que eu estou aqui? Por causa de Jesus. Nós não somos merecedores de nada, irmãos. Nós só somos alguma coisa porque Jesus ele morreu na cruz do Calvário. Nós só conseguimos essa graça porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Entenda isso. Coloque isso na sua mente, tá? Conseguimos essa graça porque Jesus ele conseguiu para nós, tá? E nossos esforços não têm valia nenhuma. Mas vamos aqui, ó, para o terceiro subtópico, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Então isso daqui é o que eu já falei lá atrás, né? O ladrão da cruz, que através de crer em Jesus, foi feito justo diante de Deus. Não vou ficar muito tempo aqui para a gente não estender tanto, mas é o que a gente já falou lá atrás. Através de Jesus, através da crença no sacrifício de Jesus, nós conseguimos vitória, nós conseguimos justificação e nós conseguimos salvação. Somos regenerados. Vamos para o terceiro tópico aqui. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E aqui eu gostaria de falar com os irmãos 3 pontos aqui que nós temos, tá? Porque a gente vai falar a respeito da santificação. Santificação significa separação para Deus, tá? Então o que é se santificar? É ser separado para Deus, é viver uma vida que agrada a Deus. E essa santificação ela tem 3 partes aí, nós precisamos meditar nisso. Primeira parte, posicional, a gente vai ver aqui, tá? Que se refere-se ao passado. A partir do momento que eu aceito a Jesus, eu recebo essa santificação posicional, sou feito santo diante de Deus. A gente vai ver rapidamente daqui a pouco, mas só para você ter aí esse entendimento. Então se refere-se ao passado. Nós temos aí a santificação progressiva, que é a santificação no presente, onde nós buscamos todos os dias nos santificar cada dia mais e mais na presença de Deus. Então isso é algo presente, isso é algo constante, isso é algo que eu devo buscar diariamente. Deus requer de nós isso daí. E temos aí também a santificação perfectiva, que aí está para o futuro, tá? Então nós vimos passado, que é a santificação posicional. Nós temos presente, que seria a progressiva durante toda a nossa vida, e tem a perfectiva, que é a graça
que a salvação, a santificação, melhor dizendo, é futura, que tange aí a glorificação. Depois do arrebatamento da igreja e nós estivermos lá no céu, aí, irmãos, é uma santificação perfeita, uma santificação que nós estaremos em um lugar onde não existe a possibilidade de nós pecarmos, de nós falharmos, de nós errarmos. Vai ser uma santificação progressiva, não progressiva, né, que a progressiva é do presente, mas uma santificação contínua, essa é a melhor palavra, tá? Contínua, perfectiva, né? Perfeita e ativa, sempre nessa continuidade de perfeição e de santificação diante de Deus. Então, 3 pontos aí para a gente entender dentro desse contexto, e aí a gente vai para os subtópicos para a gente encerrar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro subtópico, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. É o que eu falei da santificação posicional. Então a pessoa aceita Jesus e quando ela aceita Jesus, a partir deste momento ela é tornada santa, ela é identificada como santa, né? Por quê? Porque ela remete-se ao passado. E como remete-se ao passado, está falando algo de quê? Eu errei, eu pequei, eu falhei lá atrás, mas a partir daquele momento eu sou tornado santo diante de Deus. Então o que passou, passou. Se morrer naquela hora, pronto, vai para o céu. Esse o sentido, e aí você viu que no finalzinho o comentarista fala a respeito dessa progressividade, dessa busca diária pela santificação, tá? Então, posicionalmente, aceitou Jesus, é tido como santo, e aí depois vem os demais pontos. Vamos aqui para o 2, que vai falar a respeito justamente dessa questão do processo. Segundo subtópico, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. Perfeição e santidade para que em tudo sejamos imagens e semelhanças de Deus. Então, aqui nós estamos falando dessa santificação progressiva, uma santificação que todo tempo devemos estar buscando, todo tempo devemos estar nos posicionando para sermos santos dia após dia, tá? A palavra de Deus é algo imprescindível para a busca dessa santificação, porque ela revela a vontade de Deus, tá? Então, o que acontece? Nós devemos buscar sempre através da palavra de Deus. Por isso que a escola dominical não pode parar. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você. Porque na escola dominical você vai aprender o quê? Palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que nos sustenta, é o que nos levanta, é que nos faz viver não da forma que nós queremos, mas da forma que Deus ele quer. Não somente a oração, não somente a palavra, mas a oração, o jejum também são itens imprescindíveis para uma vida que agrade a Deus. Terceiro subtópico, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Então aqui a gente encerra falando o seguinte, olha só.
A santificação é um processo, irmãos, que não pode parar. E é um processo que Deus ele requer. Você viu aqui, ó, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Então, a partir do momento que nós nos tornamos uma nova criatura na presença de Deus, nós devemos entender que isso é algo que Deus requer, que isso é algo que Deus pede, que nós não podemos nos abster disso, mas nós devemos buscar diariamente. Então, busque essa santidade, busque ser exemplo, irmãos. Eu vou morrer falando isso, tá? Por mais que nós não sejamos perfeitos, mas a nossa vida deve ser um exemplo para aqueles que nos veem, para aqueles que nos ouvem. Sabemos que somos falhos, que somos pecadores, que somos errantes, mas a nossa vida deve ser uma pregação. Não despregue com as suas atitudes aquilo que se é pregado na igreja, aquilo que se é falado na igreja, mas que através da sua vida, vidas sejam edificadas, vidas sejam mudadas, restauradas, e o nome de Jesus será glorificado através da sua vida, e eu tenho certeza que vai ser bênção a sua vida na presença de Deus. Amém, irmãos? Então, nós vamos finalizando a nossa aula por aqui. Eu espero que tenha sido edificante, eu espero que tenha sido esclarecedor, eu espero que você saia dessa aula aqui entendendo a respeito daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, e nós vamos continuar buscando e adorando o Senhor nosso Deus, amém? Nós vamos fazer um instante de oração, mas só lembrando a você que na próxima semana nós teremos aí a nossa aula de número 1 da próxima revista. Tenho certeza que vai ser bênção e edificante para a sua vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado, amém? Eu gostaria de orar pela sua vida, me dê um minuto e você vai ser bênção em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, por esta aula, por esta primeira aula online, Senhor, e todos aqueles que me escutam, todos aqueles que viram, Senhor, a este vídeo. Eu te peço, meu Pai amado, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre, guarde e proteja, meu Pai amado, de todo mal, de toda enfermidade, de tudo, meu Pai amado, que possa vos assolar. Meu Deus, que esta oração alcance a vida deste irmão que está vendo, e não somente a ele, mas que toda a sua família seja alcançada. Meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a nos santificar, que através do Senhor nós venhamos nos tornar aptos a estar na Tua presença e venhamos ser alcançados pela tão grande e maravilhosa salvação. Deus abençoe este irmão, Senhor, esta pessoa que me vê, meu Pai amado, neste momento, e que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre a vida de cada um deles. Toma, Senhor, em Tuas mãos a todos e abençoa nesta oportunidade, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Fica com Deus.